Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar o início ao estudo da noite, com a leitura da página do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Lição 31. Torna-te pacificador. Onde te encontras, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Vamos fechar nossos olhos. Querido irmão e mestre Jesus, felizes estamos, Senhor, por estar mais uma vez aqui nessa casa, o céu que Centro Espírita Luz e Caridade, Senhor, para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Queremos te pedir um amparo, um auxílio, por toda a humanidade, encarnada e desencarnada, Senhor, principalmente onde haja dor, onde haja sofrimento. E que o Senhor também possa amparar o expositor da noite, Senhor. Que ele possa ser auxiliado, amparado para que transcorra tudo bem. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Nesse momento, vamos passar a palavra para o expositor da noite. Muito obrigado, que assim seja. Queridos e queridos, bom, o nosso tema é Você não está sozinho, peça ajuda, né? No mês de valorização da vida que o CELC está promovendo com essas palestras. Bom, quando a gente parou para pensar e buscar os respaldos doutrinários para fazer essa palestra, nos veio logo à mente o versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João, que é aquele que diz assim, nós vamos ler. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? E assim, por que a gente pensou nisso? Porque quando a gente escuta essa palavra, essa frase, melhor dizendo, né? Essa frase, você está sozinho, sentir-se sozinho, a gente lembra logo da solidão. E aí, que é justamente um desses ladrões de que Jesus falam, que vem justamente para roubar, matar e destruir o sentimento de pertencimento à vida que nós trazemos intrínsecos em nós, porque isso tem ligação direta com a nossa paternidade divina. Então, vamos pensar um pouco sobre essas questões, começando com o seguinte questionamento. O que faz alguém experimentar a solidão? Para que a gente possa pensar sobre isso, nós vamos a um conceito de solidão, né? O que é solidão? Solidão é o sentimento de não pertencimento ao mundo que se manifesta uma incapacidade de criar vínculos ou identificar-se com o outro, com o humano que há em si. Né? Então, assim, é aquele sentimento famoso de estar numa multidão, mas se sentir completamente sozinho, desamparado,
é a palavra melhor, desamparado, como se não tivesse ninguém. É não conseguir se conectar com o amor que o próximo sente por nós mesmos, porque nós estamos desconectados com o nosso amor próprio, com esse sentimento de que nós somos criaturas de Deus. E isso está na base, está na raiz de muitas experiências angustiosas e ansiosas pelas quais nós temos passado no decorrer dessa nossa trajetória. Porque os comportamentos ansiosos, os desesperos, as angústias, não são características oriundas desse processo de isolamento social e de toda essa transformação de vida pela qual nós temos passado esse ano de 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Na realidade, é algo que a gente tem visto há muitos anos, né? É algo com que a gente tem se deparado há muito tempo. Um exemplo disso, infelizmente, são os números de suicídios e tentativas de suicídio. Que é esse sentimento de vazio existencial, é esse esvaziamento, essa escassez afetiva, né, que se projeta justamente nessa falta de pertencimento à vida. É aquilo que Kardec nos traz lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, quando fala do desgosto da vida. Que os espíritos respondem que o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem, é efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, ou seja, que é justamente esse sentimento de não pertencer, de não se conectar, é ver que tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que nos estimam, que tem toda uma amorosidade nos envolvendo, mas a gente não consegue introjetar isso no nosso coração. Daí as ansiedades e as angústias, e tantos transtornos, e tantos desequilíbrios que nós temos vistos e temos vivenciado atualmente. Né? Mas o nosso objetivo é justamente como é que a gente recupera isso? Como é que nós podemos voltarmos a essa nossa conexão com nós mesmos, em contrapartida com o nosso próximo e, sobretudo, com Deus? De que forma a doutrina espírita pode estar nos ajudando com relação a isso? Antes de nós prosseguirmos, é importante nós diferenciarmos solidão, que a gente já deu o conceito de solitude. Solitude é o estado de isolamento e reclusão por vontade própria. É o voltar-se para si mesmo num silêncio interno e em busca do autoconhecimento, de conexão com Deus. Sabe aquele versículo de Mateus sobre a prece? Mateus, versículo 6, capítulo 6, que fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. É que a gente entra em conexão com nós mesmos. E à medida que nós entramos em conexão com nós mesmos, tomamos consciência das nossas mazelas, inclusive, e a gente pede pela misericórdia de Deus, a gente entra em conexão com o nosso pai. A gente entra em conexão com o nosso próximo. Porque a gente compreende também a dor do outro, né? Então, como sair disto? Quais são os passos? A gente não tem receita
pronta, mas o que a gente tem que falar é que é algo que não é da noite para o dia. Às vezes, amigos e amigas, nós, e aí quando a gente fala de nós estamos falando também com aqueles companheiros e companheiras que estão ao nosso redor e que estão sentindo essas dores da alma tão fortemente. É um passo de cada vez, é paulatinamente, é devagar, é um processo. Nós que estamos à volta, nós que não sentimos essa solidão, essa dor, essa falta, a tristeza pelo bem espiritual, na realidade, é esse o sentimento que nos faz solitários. É o que, na Idade Média, era considerado um dos 7 pecados capitais, que é a assídia, que foi substituído pela preguiça. E São Tomás de Aquino colocou justamente com a tristeza pelo bem espiritual, a acidez, a queimadura interior do homem que recusa os bens do espírito, né? E aí a gente para pensar quanto sofrimento, quanta dor. E às vezes a gente tem um olhar muito crítico para esses sentimentos, tanto em nós como do nosso próximo. A gente às vezes vê como uma falta de vontade do outro, como se o outro não estivesse se esforçando, não estivesse buscando resgatar esse sentimento. Sobretudo num mundo que é tão baseado no externo, é tão baseado nas filhas e filhos da vaidade, não é? Que a gente está falando da assídia e como um pecado, né, na Idade Média, e quem falava disso era Santo Agostinho, esse sábio da humanidade, esse filósofo universal extraordinário, que é considerado em todos os meios acadêmicos, sobretudo quando a gente fala de filosofia ética e moral. E ele trata essas questões do pecado, né? Porque pecado é desvio de rota. É só um break para a gente falar um pouquinho. E o pecado tem uma coisa muito interessante, porque ele é baseado no desejo. É o desejo que se desvia. Mas que ele não é desviante para a vida toda. Só que muitos de nós estamos tão impregnados desses sentimentos corrosivos por trajetórias reencarnatórias marcados por tantos dissabores e por uma educação tão falha, e aí quando a gente está falando de educação, a gente está falando daquela educação que Kardec traz, que é a educação, como a gente fala, moral, uma educação que te dê realmente sentido para a nossa vida. Nós temos vindo de vivências em que nós utilizamos as religiões mas como objetos de manipulação do próximo, como de libertação, que nos afasta tanto de Deus e coloca o nosso Mestre Jesus numa distância tão grande da gente,
que o resgate desse processo de pertencimento à vida, ele requer muito esforço, muito trabalho e um processo paulatino. Essa é a primeira coisa que é importante a gente falar. E a gente estou deixando respirar um pouquinho, né? Você não está sozinho, peça ajuda. E aí, antes da gente continuar, há aqueles que estão se colocando na posição de ajudar. Vamos adoçar o nosso olhar. Vamos exercitar essa solitude, que é entrar para dentro do nosso quarto interno, fechar a porta e reflexionarmos quais são as dores que a gente traz, como nós estamos resolvendo-as ou não, como nós estamos pensando a nossa vida, qual é a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus, as dificuldades que a gente ainda sente para superarmos comportamentos, sentimentos e emoções que ainda nos fazem tão mal, mas a gente ainda, de vez em quando, põe o pé fora, erra o alvo, não é? E aí a gente vai se colocar naquela posição de caridade, como Jesus a entende, sobretudo na postura da indulgência. Que é o passo primeiro do acolhimento, em que aquele próximo que de repente vai bater a nossa porta, necessita, para estabelecer uma conexão, de que tem alguém que possa lhe dar a mão. Ser este instrumento dos espíritos amigos, dos nossos anjos guardiães, para que possamos todos nós fortalecermos este sentimento de pertencimento à vida. Este momento que nós estamos vivendo é exclusivamente para nós fazermos isso, para voltarmos para dentro do nosso quarto, nos libertarmos das nossas solidões, nos conectarmos com nós mesmos através da solitude e vermos que necessitamos mais do que críticas, mais do que impor ideias que às vezes estão completamente desconexas com o Evangelho do Cristo, e darmos uns as mãos aos outros para superarmos essa solidão, esse desgosto pela vida, essa assídia, que é justamente essa... Eu acho essa, desculpa, eu vou falar um achismo, tá? Me permitam. Essa definição é assídia, a tristeza pelo bem espiritual, sabe? É aquilo que eu não tenho, que eu gostaria de fazer, o bem que eu gostaria de fazer, mas que não consigo, e ainda faço o mal que tanta angústia nos traz, né? É uma tradução um pouquinho torta da fala de Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal, ah, meu Deus do céu.
E, por incrível que pareça, ao tomarmos consciência disso, é o primeiro passo para que possamos nos libertarmos desses grilhões que nos aprisionam. E, desculpa eu vou ser repetitiva. E que nos tornam solitários. E que faz com que nós vejamos que tem uma pleiade de companheiros e companheiras que podem nos ajudar. E nós temos o nosso anjo guardião, que ao nos conectarmos com ele, que está sempre próximo de nós, ele vai nos acolher, ele vai nos aliviar, ele vai se fazer presente, mesmo que sutilmente, falando assim para a gente, mesmo no silêncio. Você não está sozinho, eu estou contigo. Se ampare em mim, porque ele é o servidor do Cristo, nosso guia e modelo, responsável por nos ajudar nessa trajetória pelo planeta Terra. E tem mais. Quando eles veem que eles não têm as condições necessárias para nos ajudar, eles pedem amparo dos amigos espirituais superiores e esses amigos vêm nos ajudar. Porque nós nos esquecemos que os espíritos superiores, o grande prazer da vida deles é ajudar a nós superarmos as nossas dificuldades. Eles não são companheiros que ficam qual uma redoma de vidro, distanciados da gente, porque nós somos, entre aspas, inferiores, eles não nos veem assim. Nós é que nos vemos assim e ainda encaramos esses companheiros que estão num patamar acima dessa forma pelos atavismos religiosos que nós trazemos. A nossa companheira Ivone Amaral Pereira, nas suas memórias, né, nas suas entrevistas, ela sempre falava, tem livros sobre isso, né? Tem um maravilhoso que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é uma organização do companheiro Pedro Camilo, que pegou as entrevistas que a dona Ivone Amaral Pereira deu, que ela escrevia, né, as respostas, e organizou num livro muito interessante. E ela falava, né, que ela sempre era solicitada pelo espírito Bezerra de Menezes para socorrer principalmente espíritos que desencarnaram pela porta do suicídio e estavam em condições muito complicadas. E ela disse que isso era algo corriqueiro, que é esse o grande trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes gosta de fazer. O nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, no final do ano passado, início desse ano, ele trouxe para nós um livro extraordinário, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo de um Mundo de Regeneração, em que há um momento que ele mostra a presença de Maria Santíssima acolhendo um espírito que há séculos se colocava como inimigo do Cristo, que vinha agindo com o objetivo de destruir Jesus. E o amor de Jesus é tão grande que a própria Maria
veio socorrê-lo. E falando de Maria Santíssima, lembremos do belíssimo poema de Maria Dolores, pela psicografia do querido Chico Xavier, chamado Retrato de Mãe, em que Maria Dolores descreve o resgate de Judas Iscariotes, que foi feito por Maria Santíssima, a pedido de Jesus. Jesus pediu a Maria que formasse esses hospitais, essas colônias, para acolher os suicidas, para que Judas pudesse sentir o amor de mãe. Isso é maravilhoso. E a gente esquece disso, a gente lê, mas a gente não para refletir que os espíritos, quando nos trazem essas mensagens, é para que nós tomemos consciência do quanto nós somos amados por Deus, o quanto Ele nos ampara. Gente, para nós vermos que nós não estamos mergulhados no caos, não está nada em desordem, não está nada indo por água abaixo, como se fala, popularmente, porque quem está na direção de tudo é o nosso Mestre Jesus, é o guia e modelo. O que, na essência, a tudo rege, tudo busca confluir, é o amor. O amor está no ar. Ainda, pegando como exemplo o livro do Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração, o nosso amigo mostra a quantidade de espíritos amigos, espíritos bondosos que estão próximos à psicosfera da Terra, acolhendo, amparando a tantos sofredores que estão desencarnando pela Covid e por outros motivos correlatos à pandemia, enfim. E a gente acha que eles também não estão aí nos acolhendo, nos amparando, nos dando a força necessária para que nós possamos seguir em frente? O mesmo Manuel Filomeno de Miranda, em livros anteriores, né, que é Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, nos afirma que Francisco de Assis foi um espírito convocado por Jesus para poder orquestrar, digamos assim, o processo de regeneração. Francisco de Assis é a essência do amor e da paz. E a pleiade de espíritos que trabalham com ele estão próximos de nós. O que nos falta? Sintonizar. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em vossos pensamentos, não é isso? Pergunta lá. Não é? Que a gente responde lá. Responde tudo. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais que imaginamos, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Tá. E aí a gente pensa sempre o pior, né? Ai, meu Deus! Estamos imersos numa nuvem de obsessões, de espíritos infelizes, sofredores, ainda presos à crueldade, que estão nos perseguindo, que não estão nos influenciando pelo mal. Porque a gente se fixa no verbo dirigir, dirige. Mas a gente não para pensar qual é o significado de dirigir. Dirigir significa fazer algo ou alguém
chegar ao lugar de destino. Qual é o nosso lugar de destino? É ser espírito puro. Encaminhar, guiar. Quem é o guia e modelo? Jesus Cristo. Então, acima de tudo, na essência, esses espíritos que estão aí para nos dirigir, para nos colocar no caminho certo da nossa ascensão espiritual, são os trabalhadores da seara do nosso Cristo. Ismael está próximo do Brasil, nosso anjo guardião. E o nome Ismael tem um significado muito interessante. Aquele que pede a Deus e consegue. A tenda de Ismael está armada no Brasil. No coração da Amazônia, no mundo de regeneração, rumo ao mundo de regeneração, mostra isso. De braços abertos, acolhendo a todos nós, porque Ismael é aquele espírito que passou pelo deserto, quase morreu de fome e de sede. Então, ele acolhe, ampara todos nós que passamos pelo deserto. E neste momento, estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente esquece disso, buscando a melhor água, a melhor comida, para matar essa sede de solidão em que tantos de nós se encontram. Bom, e aí, o que é pertencimento à vida? Para nós nos encaminharmos já para o encerramento dessa nossa conversa informal, mas esperamos que esteja valendo a pena, nós vamos recorrer, ao livro Palavras para a Alma, da nossa companheira Ana Teresa Camasmier, o capítulo 4, que fala justamente sobre o pertencimento à vida. E aí nós retiramos um trecho que fala assim: a abundância não depende do que temos, do que somos, do que podemos. Jesus afirmou que a abundância está apenas e completamente ligada ao nosso pertencimento à vida. É um modo de ser e estar no mundo junto com os outros, em conexão consigo mesmo e com os outros, sentindo-se filho do universo, filho de Deus. Viver abundantemente é sentir-se parte indispensável no mundo em que nasceu, sem exigir ou esperar condições externas para fazer parte, como também sabe que é preciso abrir mãos das exigências advindas de si mesmo. É um sentimento profundo de que vale a pena ser quem somos, porque nascemos e pertencemos a tudo o que nos rodeia. Sem exceção, somos filhos de Deus, e isso quer dizer, se existimos, pertencemos. É muito importante nós termos consciência disso, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus é amor. Se Ele é amor, o amor dele reside dentro de nós, está no nosso DNA. Este é um momento maravilhoso, justamente para nós nos conectarmos com este amor, para que ele possa remover a multidão de pecados, dos alvos errados, né? Pecado nesse sentido, né? Dos desvios,
que a gente ainda traz conosco, paulatinamente, mas com uma intenção firme de vencer o mundo. Como a gente ia falando, de remover de dentro de nós. E na medida que a gente vai fazendo isso, em conexão com o nosso anjo guardião, porque sozinho a gente não consegue, e na certeza da misericórdia de Deus, a gente é muito grato por contar com a presença desses amigos, porque eles já passaram por tudo isso que a gente passou, então eles têm a experiência para nos ajudar a suportar as nossas dores, as nossas vicissitudes, as nossas situações difíceis e nos superarmos e utilizarmos o que há de melhor em nós. Por conseguinte, na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos ampliando o nosso olhar, nós vamos nos deixando tomar pela indulgência, que é esse olhar doce, e ao direcionarmos esse olhar doce para o nosso próximo, nós nos transformamos nesses instrumentos dessa espiritualidade querida, para que aquele que está sentindo essas dores da alma tão profundamente possa ver em cada um de nós, independente da posição em que nós estejamos, como atendentes fraternos no Centro Espíritas, como mães, pais, filhos, filhas, amigos, amigas, avós, enfim, seja lá o que for, irmãos, seja lá o que for, e estendermos as mãos para que esses companheiros sintam que não estão sozinhos no primeiro momento, que se sintam acolhidos, para que então possam tomar consciência de que esses espíritos que nos dirigem, muito mais do que nós imaginamos, na sua grande maioria, são os trabalhadores do Cristo. Porque Ele é o responsável. Responsabilidade dada por Deus, nosso Criador, por nos conduzirmos nessa trajetória, nesse mundo de provas e expiações. E dessa forma, a gente vai melhorando as nossas afinidades e sintonias, vamos nos libertando dessa solidão que ainda está conosco, e aos pouquinhos esse sentimento de solitude, de voltar para nós mesmos, vai tomando conta de nós, que nós vamos nos conectando com esses amigos, nos conectando com Jesus, e por conseguinte, nós vamos tomando consciência de que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos seus herdeiros. E como a gente está falando que nós somos herdeiros de Deus, encaminhando para o final, nós vamos ler uma lição do livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. É o capítulo 5, que tem justamente o título de Herdeiro de Deus. E a veneranda fala o seguinte: considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Herdeiro em vida, porque a morte não existe. Nós já podemos usufruir de tudo que Deus nos proporciona, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, da fé, da esperança na vida futura. Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Nós somos todos peças da obra de Deus.
Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos podem colaborar. E é isso que importa. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. A paz reside dentro de nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude está dentro de nós. O pacifismo, porque, repetimos, nós somos feitos para o amor, não para o ódio, não para o desespero, não para a discórdia. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres perceptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistastes. Os nossos irmãos que estão muito presos ao ódio no momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade são doentes. São mais doentes do que às vezes nós de que estamos vivenciando a solidão, essa assídia, né? Mas que isso já não nos agrada. No momento em que a gente busca ajuda, no momento em que isso não me satisfaz mais, a gente já está dando um passo para a vida. E esses companheiros nem isso ainda conseguem. Então eles precisam das nossas preces, do nosso olhar da indulgência. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se a gente não se sente tão amado por aqueles que estão próximos a nós, não vamos cobrar isso deles, porque a incapacidade de amar é do outro. E aí a gente usa uma frase que o Divaldo gosta de repetir: o importante do amor é amar. Vamos buscar dentro de nós essa capacidade de amar, que nós vamos nos sentir plenos de Deus, plenos da presença de Deus em nossa vida. E aí nós vamos poder fazer aquele movimento de vida em abundância, que é amar aquele que não nos ama. E como a gente já falou, só o amor move a multidão de pecados. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Que assim seja, Senhor. Muito, muito obrigado pela vida. Obrigado pelo teu amparo, pelo teu amor que nos envolve, nos ilumina e nos orienta. Que a paz do Cristo esteja conosco, que a paz do Cristo esteja em cada canto deste mundo e que cada irmão nosso, cada irmã nossa em humanidade, neste momento, sobretudo aqueles que estão passando por solidões exacerbantes, possam sentir a tua presença amiga, Mestre Jesus, através desses nossos amigos espirituais maravilhosos.
ser conosco, ontem, hoje e sempre que assim seja. Muito obrigado, queridos, e até a próxima.